Lemos a palavra do Senhor assim como ela está escrita, somente como ela está escrita, em honra ao único Deus Pai, Filho, e com todo temor, respeito e reverência ao Espírito Santo do Senhor Jesus, com todo temor, que nos livra de todo pecado. Amém. Glória a Deus. Lemos o livro do Senhor, livro de Atos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. O anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se, vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém para Azar, a via deserta. Filipe se levantou e foi. No caminho, viu um homem etíope, eunuco, um ministro encarregado de todos os tesouros de Kardak, ou rainha da Etiópia. Ele esteve em Jerusalém para adorar e agora voltava para casa. Estava sentado em sua carruagem e lia o rolo do profeta Isaías. O Espírito Santo de Deus disse ao apóstolo Filipe: aproxime-se dessa carruagem e fique perto dela. Então Filipe correu e ouviu o etíope lendo o rolo do profeta Isaías. Filipe perguntou: você entende o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso? A menos que alguém me explique. E o eunuco convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Muito bem, vamos parar aqui por enquanto. Vamos entender o que a gente leu aqui com muita calma. Filipe tinha acabado de pregar em Samaria. Aconteceu muitos milagres lá, muita conversão, muita gente se batizou. E muito bem. Quando ele acaba de pregar em Samaria, o anjo do Senhor aparece ao apóstolo Filipe e manda ele ir para o sul, para uma estrada que sai de Jerusalém em direção a Azar, a via deserta. Filipe foi. No caminho ele encontra um etíope, um homem da Etiópia, do reino da Etiópia, que existe até hoje. Um homem eunuco. Ele era um ministro encarregado de todo o tesouro de Kandake, que era a rainha da Etiópia. E esse homem etíope, estrangeiro, eunuco, ministro encarregado de todos os tesouros da rainha da Etiópia, estava em Jerusalém antes para adorar a Deus e agora ele estava voltando para casa, estava voltando para a Etiópia. Ele estava sentado em sua carruagem e estava lendo o rolo do profeta Isaías. O Espírito Santo de Deus, Santíssimo de Deus, diz a Filipe que ele deve se aproximar da carruagem e ficar perto dela. Filipe corre. Filipe se aproxima da carruagem. E Filipe escuta o etíope lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe pergunta: você entende o que está lendo, senhor? E o homem responde: como é que eu posso entender? A não ser que alguém me explique. Então estamos lendo isso aqui. Depois de falar tudo isso, o etíope, o ministro encarregado dos tesouros da rainha da Etiópia, ele convida Filipe para subir na carruagem e sentar-se com ele. E agora vamos ver mais detalhes dessa história. Seguindo a história, no versículo de número 32. A porção da Sagrada Escritura que o etíope estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha para ser morto, como cordeiro silencioso diante do tosquiador. Ele não abriu a boca. Ele foi humilhado e privado de justiça. Quem pode falar a respeito de seus descendentes, já que sua vida foi tirada da terra? Agora o texto nos diz qual era a parte que o eunuco estava lendo do livro de Isaías. E o eunuco estava lendo Isaías 53, versículo 7, versículo de número 8. Muito bem. O eunuco estava lendo essa parte de Isaías que fala sobre Jesus. Versículo número 34.
O eunuco disse a Filipe: esta é minha pergunta. De quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe começou a falar, começando por essa passagem, e lhe anunciou as boas novas a respeito de Jesus Cristo. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse a Filipe: veja, aqui há água. Existe alguma razão pela qual eu não posso ser batizado? E Filipe disse: se você crê de todo o coração, você pode. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus, o Messias, é o Filho de Deus. O eunuco ordenou que a carruagem parasse. Então Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco nunca, o eunuco não o viu mais, porque continuou seu caminho, cheio de alegria. Filipe, porém, apareceu na cidade de Asdod e continuou a anunciar as boas novas por todas as cidades pelas quais passava até chegar a Cesareia. O eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. E a parte que ele estava lendo, que é Isaías 53, 7 e 8, está dizendo assim: ele foi levado como ovelha para ser morto, como cordeiro silente diante do tosqueador. Ele não abriu a boca, ele foi humilhado e privado de justiça. Quem pode falar a respeito de seus descendentes, já que sua vida foi tirada da terra? Então o eunuco lê isso e pergunta para Filipe: Filipe, a minha pergunta é a seguinte: Isaías está falando de quem? Está falando de si mesmo ou de outra pessoa? E Filipe começa a explicar dessa passagem, a partir dessa passagem, e seguindo outras passagens, Filipe começa a evangelizar o eunuco e a explicar de que essa mensagem aqui era a respeito do Senhor Jesus Cristo. Que ele foi levado como ovelha para ser morto, e como cordeiro silencioso, ele não abriu a boca diante das acusações e diante da morte. Pois muito bem. Felipe explica que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, e era a respeito de Jesus que o apóstolo Isaías, que o profeta Isaías, perdão, que o profeta Isaías estava falando. Eles estão seguindo a estrada, a carruagem está andando, enquanto eles estão conversando, e eles chegam a um lugar onde havia água. E o eunuco pergunta: Felipe, há algum motivo para que eu não possa ser batizado? A gente tem água aqui. Felipe falou: se você crê que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, você pode ser batizado agora. E o eunuco falou: eu creio que Jesus, o Messias, é o Filho de Deus. O eunuco então é batizado. O eunuco é abaixado nas águas. Quando o eunuco levanta, Felipe já não está lá. Felipe foi teletransportado. Felipe foi arrebatado, sumiu. O eunuco segue o seu caminho. E Felipe ele é retirado num piscar de olhos daquele lugar e é levado para Asdod. Ele foi teletransportado. Mas o que eu quero focar aqui, meus irmãos, nesse texto, é que no dia em que o etíope conheceu o Messias, no mesmo dia, quase na mesma hora que o etíope entendeu que Jesus Cristo era Filho de Deus e creu nisso, no primeiro dia em que ele ouviu o nome de Jesus, no primeiro dia, no primeiro momento em que ele ouviu uma explicação que Jesus Cristo era o Messias, ele foi batizado no mesmo dia, na mesma hora praticamente. Veja bem que esse eunuco é nítido que ele não entendia tanto quanto a gente. A gente entende mais do que ele. Ou pelo menos a gente agora entende mais do que ele entendia naquela hora. Naquela hora ele talvez não entendesse muita coisa, mas ele sabia de algo. E ele cria em algo. Jesus Cristo era o Filho de Deus e é o Filho de Deus e é o Messias. Isso foi o suficiente para que Filipe o batizasse. E ele pergunta: Filipe, temos água aqui. O que é que me impede de ser batizado? Filipe falou: se você crê
Você pode. Se não crer, não pode. Onde é que eu quero chegar em tudo isso? Hoje em dia é muito comum que igrejas elas tentem gerenciar o batismo. O que é que eu quero dizer? Elas querem decidir quem vai ser batizado e quem não vai ser batizado. Isso é uma coisa absurda, mas acontece e é aceito por todo mundo que congrega nessas igrejas. São igrejas batistas, não todas, mas são igrejas batistas, são igrejas neopentecostais, são igrejas que de várias denominações, não todas, mas isso é o que está ficando popular com o passar do tempo. E a gente está vendo muito que as igrejas não estão permitindo que pessoas se batizem, a não ser que façam um curso. Vamos tratar de vários temas aqui, esse aqui é o primeiro. Eu conheci uma igreja, esse é um exemplo. Eu vi uma igreja que você precisa passar 3 meses fazendo um curso de batismo para que você possa ser batizado. Porque eles querem ter certeza de que você realmente está pronto para se batizar. Porém, isso é uma heresia, isso é uma prática antibíblica. E eu digo com toda certeza que isso é um pecado contra Deus e contra o corpo de Cristo, que é a igreja. Que você impedir uma pessoa que está sentindo a vontade de se batizar, isso é pecado? Veja aqui que o eunuco, no primeiro dia em que ele foi evangelizado, ele foi batizado. E o apóstolo Filipe ele só disse uma coisa que poderia impedir aquele homem de ser batizado. Se ele cresce, ele poderia ser batizado. Se ele não cresce, ele não poderia ser batizado. Então entendemos aqui, minhas irmãs, que assim como o apóstolo Filipe fez, ele sendo um apóstolo de Jesus Cristo, ele sendo ensinado pelo próprio Jesus Cristo, e estando aqui o livro aberto para que a gente pudesse ler, o Senhor Jesus, ele escreveu essa história para que a gente pudesse ler. Entenda que você não precisa saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para ser batizado nas águas. Você não precisa ter 1 ano de crente para ser batizado. Veja que esse homem aqui ele foi batizado no mesmo dia. Veja que esse homem eunuco, ele não entendia muitas coisas, mas ele creu que Jesus era Cristo e isso era o suficiente. Ele entendeu que ele precisava de Jesus Cristo, ele entendeu que ele era um pecador e ele precisava de um Messias. E isso foi o suficiente para que ele pudesse ser batizado. E isso é o que o apóstolo Filipe diz, isso é o que a Bíblia diz, isso é o que eu repetirei até a minha morte. Não concordo que uma pessoa tem que fazer um curso para comprovar que está pronto para ser batizada. Até porque a Bíblia diz que para a pessoa estar pronta para ser batizada, ela só precisa de fé. Por isso, minhas irmãs, tem muita gente que diz assim, eu não vou me batizar porque eu ainda estou preso ao cigarro, eu não vou me batizar porque eu ainda estou preso à bebida. Mas o batismo é justamente por isso. Batismo é coisa de quem é pecador. E o batismo é você dizendo para Deus que é pecador, mas está morrendo para o pecado e está iniciando a luta contra ele. Uma pessoa santa não pode ser batizada. Simples assim. Por quê? Porque o batismo é para a remissão dos pecados. Jesus Cristo disse isso. Então, uma pessoa que bebe, que fuma e que quer sair dessa vida, apesar de que está fumando, que está bebendo, é a pessoa perfeita para ser batizada. Mas por tanta doutrina dos homens, as pessoas ficaram com medo de se batizar. Eu, quando me batizei, eu não entendia nada da Bíblia. Nada, nada, nada. Eu não conseguia achar um livro na Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia sozinho. Mas eu sabia de uma coisa. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele pode me salvar da maldade. E ele é Deus e ele se agradará de mim se eu me batizar. Era a única coisa que eu sabia sobre Deus. E desde então, Deus não me mandou me batizar de novo, porque eu não sabia de muitas coisas. Até hoje ele não fez isso. E algumas vezes eu perguntei, Senhor, será que o meu batismo ele não valeu? Porque eu não sabia muita coisa.
Eu não sabia o que significava ser um cordeiro de Deus. Eu não sabia o que significava ser a raiz de Davi. Eu não sabia o que significava a morte na cruz. Mas eu sabia de uma coisa: o Senhor fez aquilo por mim, embora eu não entendesse nada. Mas eu sabia que alguma coisa ali tinha a ver comigo. E que se aquilo não acontecesse, se aquela morte não acontecesse, se o Senhor não tivesse vindo para a terra, eu estaria morto. E que o Senhor pode me salvar da morte que vai vir no inferno. Era a única coisa que eu sabia. Então eu falei: Senhor, para te agradar, para seguir os teus mandamentos, é isso que a Bíblia diz, então eu quero fazer. Se eu preciso fazer isso para te agradar, se eu preciso fazer isso para declarar para o Senhor que o Senhor é o meu Deus e que o Senhor é o Filho de Deus e que o Senhor pode me salvar de toda maldade, então eu faço isso. E eu fiz isso. Mas por que eu estou dizendo que qualquer pessoa pode ser batizada se simplesmente crer que Jesus é o Filho de Deus? Será que a gente não deve ter certeza de que a pessoa é uma pessoa assim correta, pé firme, no chão, que vai ser um cristão verdadeiro? Será que a gente não tem essa obrigação de fiscalizar o batismo, de ter um controle de qualidade, de não deixar qualquer pessoa confessar a Jesus Cristo e descer nas águas? Veja bem, no livro de Atos, no capítulo 8 também, versículo de número 5. Vamos voltar aqui na história e ver como Filipe pregou em Samaria, o que foi que aconteceu lá. Veja bem, livro de Atos, capítulo de número 8, versículo de número 5. Filipe estava descendo para uma cidade de Samaria, e ali lhes anunciava o Cristo, o Messias. A multidão prestava atenção ao que Filipe dizia, enquanto ouviam e ouviam os sinais miraculosos que ele realizava. De muitas pessoas eram expulsos espíritos imundos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Havia, porém, um homem chamado Simão, que durante algum tempo vinha praticando feitiçaria naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia alguém importante, todos lhe davam ouvidos, do mais simples ao mais rico, dizendo o seguinte de Simão: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Eles o seguiam, pois Simão os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Então veja aqui bem, presta atenção aqui. O apóstolo Filipe tinha ido pregar na cidade de Samaria. E todo mundo tinha ouvido Filipe falar e estava dando atenção para ele. Demônio era expulso, pessoas eram curadas, paralíticos eram curados, milagres aconteciam, o evangelho era pregado e o reino de Deus avançava sobre o povo. Naquela cidade, porém, havia um homem chamado Simão. E ele era um feiticeiro, enganador, um falso profeta. E o povo achava que ele era o poder de Deus, a ponto de chamar aquele homem, Simão, de o grande poder. E falavam desse homem: este homem é o poder de Deus. E todo mundo, do mais simples ao mais rico, do mais pobre ao mais rico, seguia Simão, o feiticeiro, porque acreditava que aquele homem tinha alguma parte com Deus. Porque aquele homem tinha algo de especial. Mas aquele homem estava iludindo o povo de Samaria há muito tempo. Seguindo o texto, versículo número 12. Contudo, quando eles creram, Filipe, que lhes anunciou as boas novas a respeito do reino de Deus e o nome de Jesus, o Messias, veja bem aqui. Contudo, quando eles creram, eles quem? Os samaritanos. Quando os samaritanos creram, Filipe, que lhes anunciou as boas novas a respeito do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, os batizou, tanto homens quanto mulheres. Contudo, quando eles creram,
Filipe, que tinha anunciado as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, batizou eles. Filipe não esperou que eles recebessem dons. Filipe não esperou que eles recebessem batismo do Espírito Santo. Filipe olhou para eles e quando Filipe se deu conta que eles estavam crendo, que eles estavam confessando Jesus como Messias, como Filho de Deus, Filipe batizou. Agora olha a parte mais interessante da história. Versículo de número 13. Além disso, o próprio Simão creu. E depois de ter sido batizado, seguia Filipe por toda parte. E maravilhado, observava os sinais miraculosos e as grandes obras de poder que eram realizados. O próprio Simão, aquele que enganava o povo, feiticeiro, creu e ele foi batizado. Veja que coisa interessante. Porém, onde é que eu quero chegar aqui? Esse Simão, ele creu. A Bíblia está dizendo que ele creu. Ele foi batizado. A Bíblia diz que ele foi batizado. Mas ele não estava 100% livre da maldade. E ele pecou contra Deus. Vamos ver aqui os próximos versículos. Versículo de número 14. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram notícias que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, que chegaram e oraram por eles para que pudessem receber o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Até aquele momento, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham apenas sido batizados no nome de Jesus Cristo. Entretanto, quando Pedro e João lhes impuseram as mãos, eles receberam o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Simão viu que o Espírito Santo foi dado com a imposição de mãos dos apóstolos. Ele lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: pereça a sua prata e você com ela por pensar que pode comprar o dom gratuito de Deus. Você não tem parte nesse assunto, porque diante de Deus o seu coração é desonesto. Portanto, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe por manter esse pensamento em seu coração. Vejo que você está cheio de amargura e sob o controle do pecado. Simão, o feiticeiro, o ex, né? Ele tinha sido batizado, estava crendo no evangelho, seguia Filipe. Quando viu que os apóstolos oravam, colocavam a mão nas pessoas e orava para Deus conceder o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, ele prestou atenção que os apóstolos colocavam a mão nas pessoas, oravam a Deus e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E ele chegou para João, para Pedro, para os apóstolos e falou assim: dê-me também esse poder. E ele chegou com dinheiro, querendo comprar o dom, querendo comprar poder de Deus para que ele pudesse colocar as mãos nas pessoas e elas receberem o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Aí Pedro fala: pereça sua prata e você com ela, por pensar que pode comprar o dom gratuito de Deus. Aí veja aqui o que Pedro fala. Pedro apóstolo: você não tem parte nesse assunto, porque diante de Deus o seu coração é desonesto. Diante de Deus, aquele Simão era desonesto. Seguindo o texto. Portanto, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe por manter esse pensamento em seu coração. Veja aqui que Pedro fala que esse Simão tinha um coração desonesto diante de Deus e que ele cometeu uma maldade. E, continuando o texto, versículo número 23, olha o que Pedro fala sobre ele. Vejo que você está cheio de amargura. Olha aí, ó. Ele estava cheio de amargura. O que mais que o apóstolo fala sobre ele? Vejo que você está cheio de amargura e sob o controle do pecado. O homem estava cheio de amargura, sob o controle do pecado, com um coração desonesto e cometeu uma maldade contra Deus.
Como é que Filipe batiza um homem desse? Porque é o que Filipe disse para o eunuco. Se você crê, você pode. Agora, minhas irmãs, a gente deve aprender uma coisa. Se uma pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus, ela pode ser batizada. Agora, o que ela faz depois do batismo não é responsabilidade minha que batizei. Por isso, as igrejas não devem se preocupar em prender a pessoa e analisar a vida dela durante 3 meses e saber se ela é boa, se ela é mal, o que é que ela faz, o que é que ela não faz. Se ela creu em Jesus, se ela confessou Jesus, se ela mostra isso, acabou. Pode ser batizada se ela fizer isso. Na primeira pregação, no primeiro momento, ela já pode ser batizada naquele momento. Se ela entendeu que Jesus é Deus e é Filho de Deus e veio para retirar o pecado do mundo, e entendeu que o batismo é você estar confessando tudo isso diante de Deus, a pessoa pode ser batizada. Agora, se depois ela vai se desviar, se depois ela não vai querer entender, não é problema de quem batiza, é problema da própria pessoa. Veja o que o Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho de Mateus, no último capítulo, capítulo de número 28, versículo de número 19. O penúltimo versículo do texto. Mateus 28, versículo 19. Disse assim o Senhor Jesus: portanto, vão e façam discípulos entre as pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e lembrem-se, estarei com vocês até o fim da era. Jesus só deixou uma ordem aqui. Vão, façam discípulos e batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer a tudo que lhes ordenei. Então eu devo batizar a pessoa, devo ensinar ela qual é o caminho certo, sim. Devo fazer dela um discípulo de Jesus, sim. Eu devo ensinar ela a obedecer. Agora, se ela vai obedecer, isso não tem nada a ver comigo. Eu fico triste, fico porque ela não vai obedecer, mas eu não tenho culpa. A única ordem que Jesus deixou aqui para mim é que vá e batize as pessoas. Se elas vão querer andar no caminho da Bíblia, se elas estão firmes no Evangelho, se elas não estão firmes no Evangelho depois de ser batizado, eu não tenho nada a ver com isso. Tenho que cumprir aqui o meu dever. Se chegasse uma pessoa aqui no grupo que nunca escutou o Evangelho, viesse aqui ouvir uma pregação, entrasse aqui e na primeira pregação ela cresce que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, que Jesus é Deus, e que Jesus é o Filho de Deus, e que nós precisamos de Deus, e que nós precisamos de Jesus, porque Jesus é Deus. E ela quiser ser batizada, eu tenho mais que a obrigação de fazer isso. Se ela vai se desviar, se ela não vai querer prosseguir na Bíblia, se ela não vai querer prosseguir no caminho do Senhor, eu não tenho nada a ver com isso. Deus falou para mim, vai e batize. Eu não tenho nada a ver com isso. Com o que a pessoa vai fazer depois. Até porque tem muita gente que passa 10 anos na igreja e depois se perde. Como é que eu vou passar 10 anos analisando a pessoa para saber se ela vai se perder ou se não vai, só para ter garantia? Tem pessoas que passam 20 anos e se perdem. É como Judas andou todo o tempo com Jesus, mas no final se perdeu. Como é que eu vou perder o tempo analisando a vida da pessoa se eu não sei qual é o dia de amanhã? E se eu analiso a pessoa por 3 meses, como faz a igreja que eu vi, e no 4º mês a pessoa se desvia? Essas barreiras, esses obstáculos que as pessoas colocam na vida dos outros para que se batizem, só complica mais a vida das pessoas. Porque as pessoas ficam com medo, ficam achando que é indigno, e realmente não é digno de ser batizado. Mas se a gente for discutir dignidade diante de Deus, ninguém é digno de nada. A gente faz tudo em nome de Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo é digno. Porém, também eu não posso dizer que a gente pode batizar qualquer pessoa. A gente pode batizar qualquer pessoa que creia que Jesus é o Filho de Deus e que entenda que o batismo é a vontade de Deus
e que entenda que Deus pode salvar a pessoa do pecado. Porém, tem requisitos na Bíblia. O primeiro que a gente viu que o apóstolo Filipe falou ao eunuco, né? Se você crê, você pode. A primeira coisa é crer. Como o apóstolo Filipe fez com os samaritanos e com Simão, que era desonesto diante de Deus, quando ele viu que o povo creu, ele batizou o povo que creu. Agora a gente pode ver alguns outros requisitos mais além desses na Bíblia, além de crer, né? Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 1. Durante aqueles dias, João Batista chegou ao deserto de Judá e começou a proclamar a mensagem dizendo: abandonem seus pecados e voltem-se para Deus, porque o reino do céu está próximo. Este homem, este é o homem mencionado por Isaías, quando Isaías disse: a voz de alguém clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as veredas para ele. João se vestia com roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura, e se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Vinham pessoas ao encontro dele desde Jerusalém, de Judá e toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizadas por ele no Rio Jordão. Então veja aqui que além da pessoa crer na mensagem do Evangelho, ela precisa confessar os seus pecados. Confessar que não é só dizer, eu pequei e tudo bem. Eu matei, eu roubei. Isso não é confessar os pecados. Confessar os pecados é você se envergonhar deles. E é isso que a Bíblia quer dizer. Porque qualquer assassino pode chegar diante de um delegado e falar, eu matei realmente, e não se arrepender. Não é esse tipo de confissão que a Bíblia quer, que Deus exige. A Bíblia requer a confissão verdadeira. Só que alguém pode me dizer que João Batista ele se irou ao batizar algumas pessoas. Ele ficou irado com algumas pessoas que vinham se batizar nele, no Rio Jordão com ele. Isso é verdade. Vamos ler aqui o verso de número 7, próximo versículo de número 7, Mateus 3, versículo 7. Quando João viu que muitos dos fariseus e saduceus vinham para ser batizados por ele, João Batista disse-lhes: víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da punição vindoura? Se vocês realmente tiverem abandonado seus pecados e voltado para Deus, produzam frutos para comprovar. Então veja aqui que João ele estava olhando aqui para pessoas que, assim como aquele Simão, não estava pronto. Mas você vê que João Batista ele bateu o pé, enquanto Filipe ele batizou. Que confusão, não? Minhas irmãs, João Batista ele estava vendo aqui que fariseus e saduceus vinham se batizar com ele. E ele achou isso uma tremenda hipocrisia. Por quê? Porque ser saduceu ou ser fariseu é fazer parte de uma seita. João Batista sabia muito bem o sofrimento que os fariseus colocava na vida das pessoas. João Batista sabia que os saduceus eram uma seita de heresia que acreditava que não existia anjo nem existia ressurreição, que Jesus nunca falou através dos seus servos com anjos ou com visões, que eles não acreditavam que existia ressurreição, nem que anjo entregava mensagem, nem nada disso. Sabe, minhas irmãs, é a mesma coisa que um traficante vir se batizar comigo, ele não querer sair do tráfico.
que um agiota querer se batizar comigo e não querer sair da agiotagem. É a mesma coisa que uma prostituta vir se batizar comigo e não querer sair da prostituição. E aí João Batista ele está observando, porque você crê em Jesus, isso implica, isso gera frutos. Então, veja bem, Simão, o feiticeiro, ele deu alguns frutos. Ele seguia Filipe, ele estava maravilhado. Apesar de que ele não tinha pé firme com Deus. Mas ele deixou de enganar o povo. Ele deixou de enganar o povo e estava seguindo Filipe por toda parte. Aqui não, aqui os fariseus vinham e eles não vinham como pessoas que queriam mudar ou como pessoas que precisavam de arrependimento. Mas eles vinham como fariseus e como saduceus. É a mesma coisa que eu ser um traficante, eu ir na igreja me batizar como um traficante. Eu ser um prostituto e ir na igreja como um prostituto para me batizar como um prostituto. Era isso que João Batista não aceitava. João Batista não queria impedir ninguém, mas João Batista está vendo aqui uma hipocrisia. Um padre querer vir, ele vem como padre, quer continuar sendo padre, ele é um padre e ele quer se batizar como padre. Isso é impossível. Isso não pode. É isso que não pode, porque isso já não é batismo, isso é hipocrisia. Porque o batismo é você confessar que Jesus ele morreu pelos seus pecados. Muito bem. Mas você confessa isso e vem vestido com aquelas vestes, com aquele porte de quem vai continuar pecando. Eu não estou falando aqui de uma pessoa usar brinco, usar maquiagem e se batizar usando isso. Mas eu estou falando de uma pessoa ter uma vida antiga, está naquela vida antiga, não quer mudar daquela vida antiga e quer se batizar fazendo parte daquela vida antiga. Porque tem pessoas, minhas irmãs, que acham que a gente pode ir se batizar de qualquer jeito. E tem pessoas que acham que só pode se batizar depois que tiver glorificado, no corpo sem pecado. Mas não é assim. Olhando a Bíblia, você lendo a história da Bíblia toda, você vai entender que as pessoas que eram batizadas tinham pecados. Elas tinham pecados. Eu, quando me batizei, eu tinha pecados. Depois do meu batismo, eu vou continuar tendo pecados até que eu morra ou até que Deus me glorifique. A Bíblia não pede para você ser a pessoa mais santa do mundo. Tem gente que não quer se batizar porque fuma. Tem gente que não quer se batizar porque bebe. E quer parar de beber primeiro para depois se batizar. Quer parar de fumar primeiro para depois ir se batizar. Já tem pessoas que acham que pode se batizar, continuar fumando e continuar bebendo. E não é assim. A vida com Deus ela é um processo. Você não vai chegar para se batizar sem roupa, sem maquiagem, sem alguns costumes, sem alguns vícios. Possivelmente você vai chegar todo acabado. Porque Jesus disse, vinde como estás. Mas ele não vai deixar você continuar do jeito que está. Então é um processo. Talvez naquele momento em que você foi batizado, você não era a melhor pessoa do mundo. Talvez você até usasse uma maquiagem muito forte, uma roupa diferente, que não convém a uma mulher cristã ou a um homem cristão. Porém, o grande fato aqui é que nós queríamos mudar de vida. E é isso que implica o batismo. É isso que envolve o batismo. É você ser um pecador, mas você reconhecer que Deus pode te ajudar. Até porque se você não tem nenhum pecado, não fuma, não bebe, não fala palavrão, não pensa nada, você é a pessoa mais impecável do mundo. Então o batismo não é para você, porque o batismo é para a remissão dos pecados, disse Jesus. Batismo são para pessoas pecadoras, para viciados, para pessoas que querem mudar de vida. Pessoas que querem mudar de vida. Que apesar de todo o fracasso que está carregando, quer mudar de vida. Agora,
João Batista ele olha para esses fariseus. Eles não mostram arrependimento nenhum. Eles vêm como fariseus, eles se comportam como fariseus. Eles não mostram nenhum arrependimento. João Batista, ele olha para aquilo, para aqueles saduceus que não criam que Jacó lutou com um anjo, ou que não criam que Deus falava ou ressuscitava mortos. Então João Batista olhava para aquele povo que estava envolvido em seitas, e aquele povo vinha participando da seita, vinha como representante da seita, e não queria mudar. Tanto que a Bíblia diz que não foram pessoas que vieram, pessoas comuns, homens e mulheres. Diz que eram fariseus e saduceus. Então eram pessoas que representavam, eram representantes daquelas seitas. É como eu dizer assim, padres e freiras vieram se batizar com João Batista. Não estamos falando aqui de homens e mulheres comuns. Estamos falando de padres e freiras, ou seja, mulheres e homens representantes da Igreja Católica. Empresários e empresárias vieram se batizar aqui com João Batista. Eu não estou falando de um homem e de uma mulher, estou falando de um representante e um representante de empresas. Então, as pessoas que vieram aqui ser batizadas com João Batista não eram pessoas comuns, eram pessoas que estavam vindo representando uma seita, saduceus e fariseus. Isso aqui a gente não pode aceitar, por quê? Porque o primeiro passo para se batizar é crer em Jesus. E é crer na palavra de Deus. E quando uma pessoa crê que não há ressurreição, como os saduceus faziam, apesar no livro de Reis está escrito que um homem ressuscitou quando tocou nos ossos de Eliseu, apesar de dizer que Elias orou a Deus e Deus ressuscitou o filho de uma mulher, apesar da palavra de Deus dizer todos esses relatos e tantos outros, eles não criam. Então esse povo aqui não podia ser batizado. O saduceu não podia ser batizado. Por quê? Porque eles não criam na palavra de Deus. Não criam em ressurreição, não criam em palavra de Deus, porque Deus ressuscitou mortos. Deus ressuscitou mortos no Velho e no Novo Testamento. Então eles não criam na palavra de Deus. E os fariseus, por que não podiam ser batizados? Porque a palavra de Deus diz que devemos amar a todos iguais. E eles faziam diferenças entre pobres e ricos. Eles não amavam a todos de maneira igual. Tá bom que ninguém ama a todos iguais, mas todo cristão verdadeiro tenta. Todo filho de Deus, ele tenta. Não estou falando que para ser batizado você tem que cumprir a lei toda, perfeitamente, porque você não vai conseguir. Mas uma coisa eu devo dizer. Você também não pode chutar o balde, chutar o pau da barraca e falar assim, eu não cumpro a lei, não vou cumprir mesmo e vou lá. Eu não cumpro a lei, não cumpro o amor, também vou fumar, vou beber, vou prostituir, já que eu não cumpro nada mesmo. Não é assim. E os fariseus estavam corrompidos, metidos em esquema de corrupção. Eles roubavam casa de viúvas. Jesus fala isso. Eles matavam pessoas que anunciavam o reino de Deus. Eles perseguiam pobres. Colocavam carga sobre o povo. Então, como é que alguém que vem representando tudo isso e que vem praticando tudo isso conscientemente, porque eles conheciam a lei de Deus melhor do que qualquer pessoa, como é que alguém sabendo, detendo tanto conhecimento da lei de Deus, continua pecando sem arrependimento e vem querer se batizar, sabendo que não está arrependido e querendo continuar na mesma prática? Então, por isso, João Batista queria impedi-los, estava criticando eles, estava falando a verdade para eles. Por isso que João Batista ficou chateado. Não é que João Batista queria saber se em casa, na rua, no quarto, na sala, eles sabiam de tudo e não pecavam, não faziam nada. Não, era que João Batista estava vendo que isso aqui era hipocrisia, que eles não estavam arrependidos de maneira nenhuma. Que eles não criam na palavra de Deus de maneira nenhuma. Tanto os saduceus quanto os fariseus não criam na palavra de Deus.
Enquanto os fariseus usavam a palavra de Deus para ganhar status e não criam nos mandamentos, criam só naquilo que era bom para eles. Mas coisas que tocavam na ferida deles, nos pecados que eles cometiam, eles não falavam. Por isso Jesus era tão odiado, porque Jesus falava, tocava na ferida deles. Enquanto eles usavam a palavra de Deus para ganhar status, os saduceus não criam na palavra de Deus porque não creem em ressurreição e não creem nos milagres que Deus fez no passado. Nenhum dos dois criam, nenhum dos dois tinha reverência por Deus. A gente sabe que um dos primeiros requisitos para se batizar é crer, por isso eles não podiam ser batizados, eram hipócritas. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 16 também. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus Cristo dizendo: quem confiar, quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Marcos 16, versículo 16. Disse Jesus: quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Jesus diz aquilo que eu já disse. Primeiro você crê, depois você é batizado. Porque quem crê e for batizado será salvo. Não é quem for batizado e crer depois. É quem crê primeiro e for batizado depois de crer. Será salvo. Mas quem não crê, Senhor Jesus, será condenado. Jesus não fala nem do batismo para quem não crê. Porque quem não crê não pode ser batizado. Era o que João Batista estava fazendo. Via que aquelas pessoas não criam e não batizava aquelas pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, depois que crê, é batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Porque não pode ser batizado, então Jesus nem fala do batismo. Vamos terminar a pregação já, rapidamente. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 4. Efésios capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Com todo temor, respeito e reverência, lemos a palavra do Senhor. Há um corpo e um Espírito Santo. Como há uma esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só batismo. Então, minhas irmãs, como a irmã falou ontem aqui na pregação de ontem, tenho essa dúvida de você vai para uma igreja, você se batiza lá, daqui a alguns anos você sai dessa igreja, troca de igreja, e na sua nova congregação você tem que se batizar de novo, porque eles não aceitam o batismo de tal congregação. Isso está errado. Porque a Bíblia diz que há um só batismo, e há um só corpo, há uma só igreja. Então, tem algo muito errado aqui. Ou as igrejas estão declarando que não são do corpo de Cristo, por isso estão exigindo novo batismo, porque no corpo de Cristo só tem um batismo. Ou eles estão dizendo que somente a congregação deles é o corpo de Cristo e todas as outras não são. E isso é uma característica das seitas. Toda seita ela diz que é a única no mundo. É semelhante aos adventistas. Conheço um adventista aqui na rua que ele diz que a igreja dele está chegando perto de alcançar 30 países. E quando alcançar 30 países, a porta da graça será fechada. E eles dizem que são a única igreja na Terra que tem o poder de ter comunhão com Deus. E quando você sai de uma igreja, qualquer uma, para ir visitar uma igreja adventista, você lá tem que se batizar de novo. Por quê? Porque eles dizem que só o batismo deles valem, que só a palavra deles valem.
Mas das duas, uma. Ou eles estão dizendo que não fazem parte do corpo de Cristo, por isso exigem um novo batismo, ou eles estão dizendo que são a única igreja no mundo, na Terra. Se depender disso, os apóstolos não foram para o céu, né? Porque na época dos apóstolos não tinha igreja adventista. Infelizmente. Ou felizmente. Então, assim, eu, Tiago, se eu vejo uma pessoa vindo aqui no grupo, vindo aqui em casa, e ela faz parte de qualquer igreja, desde que seja igreja de verdade, né? Desde que seja igreja cristã, que não batiza bebê, como faz a igreja presbiteriana, como faz a... Eu já vi um exemplo de igreja presbiteriana, né? Não sei se todas fazem, mas vi uma muito grande que faz. Como é a igreja católica, que faz também. Tem que ser uma igreja bíblica. Se for uma igreja certa, um batismo certo, uma igreja correta. Não estou falando de igreja perfeita, mas uma igreja cristã de verdade. E a pessoa se batizar lá, quiser fazer parte do grupo, quiser congregar com a gente. Vamos dizer que a gente é uma igreja. A gente tem aqui uma área de batismo. Se uma pessoa vier de qualquer igreja bíblica cristã, eu não posso exigir aqui que ela se batize novamente, só porque veio de outra igreja. Se ela diz que já se batizou, que entendeu o batismo, creu no Senhor Jesus Cristo, tá tudo bem, tudo normal. Até porque Paulo não conheceu todos os apóstolos, conheceu somente 3. Dos 12, só conheceu 3. E ele batizou pessoas em Corinto, na cidade de Corinto, os coríntios. Ele batizou algumas pessoas lá. Dizem suas cartas que ele batizou algumas pessoas lá. Ele não exigiu que as igrejas fizessem parte da filial central em Jerusalém e fosse batizada pelos apóstolos, todos os 12. Não. Quando Paulo chegava, Paulo plantava uma igreja em nome de Jesus Cristo, batizava o povo, e ali para onde o povo fosse, o povo já estava batizado para o resto da vida. É assim que a Bíblia ensina. Para finalizar a pregação, meus irmãos, quero dar mais 2 exemplos de pessoas que não fizeram curso, não entendiam muito da Bíblia, só entenderam que Jesus Cristo era Deus e que Jesus Cristo era o Filho de Deus e creram nisso. E somente isso foi capaz para batizá-los. Não fizeram curso, não fizeram 3 meses de análise, não fizeram nada disso. Quero mostrar aqui 2 exemplos para a gente acabar a pregação. Livro de Atos, versículo de número 2, capítulo de número 2, perdão, versículo de número 41. Aqui todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, todos os crentes foram batizados com o Espírito Santo, e as pessoas começaram a zombar, dizendo: esse povo tá bêbado, tá todo mundo... O que é isso que está acontecendo? Aí Pedro se levanta e começa a exortar o povo, começa a explicar que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e que o próprio povo que está criticando foram os que mataram Jesus, os que entregaram ele para morrer. E aí Pedro começa a explicar coisas sobre Jesus, dizendo que salvem-se dessa geração perdida, abandonem o pecado, arrependam-se, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele explicou coisas que a gente explica em todas as evangelizações que a gente faz. E agora o que aconteceu depois dessa pregação que o apóstolo Pedro ele fez? A primeira pregação que o apóstolo Pedro ele fez em público depois que o Senhor Jesus Cristo ele foi levado ao céu. Que ele foi para o céu. Livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 41. Por isso, os que aceitaram o que Pedro disse foram batizados e acrescentados no grupo, naquele dia, de cerca de 3.000 pessoas. Pedro só explicou que Jesus Cristo era o Messias e era o Filho de Deus. As pessoas que ouviram, os que creram, foram batizados. E quantos foram batizados? A Bíblia diz que 3.000 pessoas foram batizadas sem curso, sem nada. Somente entendendo que Jesus Cristo era Deus e que ele era o Filho de Deus e que precisávamos dele.
Agora eu vou dar um exemplo aqui. Aqui é absurdo a pessoa ignorar. Como se já não bastasse aqui 3.000 pessoas sendo batizadas sem nenhum tipo de curso. O próprio apóstolo Paulo foi uma dessas pessoas que se batizou no momento em que entendeu a mensagem do evangelho. Vamos ver bem? Livro de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 17. Vocês conhecem a história. Paulo estava caminhando indo para Damasco para perseguir cristãos, para matar um monte de gente e prender um monte de gente. Mas então ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego, sem entender nada. A única coisa que ele sabe é que ele precisa ir a Damasco, se hospedar em uma casa e esperar um tal Ananias, servo de Jesus, chegar. Era tudo que ele sabia. Ele estava cego, estava desorientado, não sabia muita coisa. Então vamos ver aqui quando ele encontrou Ananias, o servo do Senhor. Livro de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então Ananias foi e entrou na casa. Colocando as mãos sobre Paulo, disse: Irmão Saulo, o Senhor, Jesus, aquele que lhe apareceu no caminho enquanto você vinha para cá, enviou-me para que você possa enxergar outra vez e ser cheio com o Espírito Santo. Naquele momento, algo semelhante às escamas caiu dos olhos de Paulo. E ele pôde enxergar outra vez. Paulo se levantou e foi batizado. Versículo 19. Então Paulo comeu alguma coisa e recuperou sua força. Paulo passou alguns dias com os discípulos em Damasco. E de imediato começou a anunciar nas sinagogas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja aqui que Paulo, quando cai as camas dos olhos de Paulo, Paulo entende a mensagem do Evangelho. Paulo entende que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, e nós precisamos de Jesus. Paulo entendeu isso naquele momento. E antes mesmo de comer, Paulo foi batizado. Depois foi que ele veio comer e recuperou as forças que ele tinha passado muito tempo sem comer. No primeiro dia em que Paulo teve encontro com Jesus, no primeiro dia em que Paulo conversou com o irmão, com Ananias, foi o momento em que Paulo ele teve o seu batismo. Então veja, minhas irmãs, eu creio que até esse momento aqui tinha passado talvez alguns dias de que Paulo tinha visto o Senhor. Não sei se foi no mesmo dia em que Paulo viu o Senhor e que ele foi batizado, mas de uma coisa eu sei. Não foi muito tempo. E não dava tempo para Paulo entender tantas coisas em tão pouco tempo. Cego, fraco, sem comer, sem beber. Provavelmente a gente sabe mais do que Paulo naquele momento sabia. Porém, ele foi batizado mesmo assim. Tem outros exemplos de pessoas que não entendiam muito bem as coisas, porém assim mesmo foram batizadas. Pessoas que sabiam menos que nós, mas mesmo assim foram batizadas sem curso, sem fiscalizar o batismo das pessoas. Tirando aqui a parte que a Igreja Católica e a Igreja Presbiteriana, algumas filiais da Igreja Presbiteriana, elas fazem o batismo de crianças. A gente sabe que isso é errado, porque Jesus Cristo falou, e eu não preciso nem ler esse versículo, embora eu deveria ter ele marcado aqui, mas não tenho. Mas todo mundo sabe que Jesus Cristo falou que o batismo é para a remissão dos pecados. Uma criança não tem consciência do pecado.
A criança pode cometer um pecado? Pode derrubar o seu irmãozinho mais novo, derrubar ele, ferir, ele pode cometer pecado, mas ela não tem consciência do pecado. E nem ela tem a capacidade de crer, porque crer é um requisito para ser batizado. Como a criança não tem capacidade de crer, nem consciência para crer, nem consciência do seu pecado, então não se pode batizar crianças. Não se pode batizar crianças até que elas tenham consciência e capacidade para crer. Amém?